O fato de que para conseguir emprego ou ser uma pessoa eficaz, eu tenho que ser feliz o tempo todo, intensamente. O fato de que eu acredito na postagem dos outros. E eu acredito que o Instagram registra a vida eficaz, potente e plena dos outros, logo a minha também deveria ser assim. Por que é que só eu não tenho aquelas férias perfeitas, aquele Natal deslumbrante e aquela vida feliz, repleta de pôr do sol, de refeições extraordinárias? Porque a minha vida é monótona, repetitiva, porque meus filhos não são, apesar de amados por mim, tão fascinantes quanto aqueles fotografados no Instagram. Eu acho que houve uma hipertrofia da capacidade de crença de que todos podem ter acesso à plena felicidade. E como isso, de fato, está no plano muito mais da representação das redes sociais, aumenta muito essa ansiedade. Essa ansiedade é fruto entre um descompasso entre o real e o imaginário, entre essência e aparência, entre ser e pretender, entre a teatralidade do mundo que exige corpos perfeitos, desempenho, a nossa incapacidade de conviver com aquilo que nossas avós e avós conviveram tranquilamente. Depois de casado, você engorda e pronto. Não, você tem que continuar desejante e desejável. E você tem que continuar desejante e desejável em empregos repetitivos, monótonos e assim por diante. E todos parecem estar estudando mandarim e árabe, e eu ainda tropeço no inglês, e todos parecem visitar a Mongólia, as igrejas enterradas da Etiópia, e eu ainda não consegui ir a Chicago. Então eu vou entrando em um ciclo de ansiedade muito grande pela narrativa alheia, o que é chamado pelo filósofo coreano-alemão de uma sociedade do cansaço. Cansaço porque somos estimulados a uma crença, uma teologia contemporânea, que é a teologia do empreendedorismo. Não é a crítica ao empreendedorismo, não é isso. Mas é a crítica à crença de que todos podem ser pianistas perfeitos, empresários de sucesso e absolutamente capazes de tudo, bastando o desejo. Então, como eu li hoje de manhã, e eu encerro minha participação com essa ironia de um anti-coaching que diz que este ano o Himalaia está repleto de cadáveres, de pessoas que saíram da sua zona de conforto e estavam cheias de impulso e positividade. O Himalaia esse ano, o Everest, está repleto de cadáveres de gente que saiu da sua zona de conforto e pensava muito positivo que podia conseguir. Então, esse é o anti-coaching. Na verdade, ficar na sua zona de conforto faz você arriscar menos a vida. Mas o mundo exige que você seja um intrépido descobridor de terras, um novo Cristóvão Colombo, um novo Leonardo da Vinci e ainda magro. O pai é a noção lacaniana de limite. E limite não significa bater em filho. O que observo como professor durante muitos anos de ensino médio fundamental e hoje, nos últimos 25, só universitário, é, em primeiro lugar, um defeito atual de visão de profissionais da saúde mental, que é a medicalização do comportamento humano. Não gostei da aula, não consigo prestar atenção, toma Ritalina. Nem todo mundo que não presta atenção tem déficit de atenção. Pode ser porque a aula seja chata mesmo. E não é um déficit de atenção, mas é uma pessoa que dialoga com o seu próprio gosto e seu desejo. Então pode ser que não prestar atenção seja sinal de que ela está saudável. E se ela prestasse atenção naquela explicação sobre mitocôndria ou capitania hereditária, então ela deveria ser submetida a um tratamento de eletrochoque, alguma coisa para provocar, brincando, claro. Então, nem todo mundo que está triste é deprimido. Distinguir entre tristeza com causa objetiva e direta, perdi minha mãe, estou deprimido. Bom, se você não estivesse triste, teríamos um bom tema para debater. Tristeza com causa e com duração define, de novo, a dimensão trágica da existência. Então, a medicalização é aquilo que nós sabemos desde o fim do século XIX, que a condição para a existência da mulher histérica é a pesquisa do Dr. Charcot. Ou seja, desaparecendo o Dr. Charcot, desaparece a mulher histérica. Porque quem provocava a histeria era o pesquisador. Como quem provoca pressão alta é o jaleco do médico e o esfigmanômetro. Ou seja, eu vejo o médico para medir a pressão dispara, porque eu vou ter pressão alta.
Distinguir o que é um sintoma biológico de uma percepção propriamente cultural e distinguir que nem tudo deve ser medicalizado é fundamental. Como professores, como pais, em relação a nós mesmos e aos outros, não estabelecer que a perfeição seja o objetivo, mas que a felicidade seja o objetivo, entrando em primeiro lugar na USP ou não fazendo faculdade. Ou seja, que a perfeição não é o objetivo. Há um filme com Marcelo Mastroianni chamado Estamos Todos Bem, no qual ele acaba, ao visitar os filhos adultos, descobrindo que a melhor coisa para ser pai é não ter altíssimas expectativas com os filhos, para que os filhos possam ser o que eles são, e não o que os pais gostariam de corrigir na sua biografia com aquilo que os filhos são. Meu filho vai falar inglês sem sotaque. Então, eu sempre pergunto isso, porque ele vai se tornar espião nos Estados Unidos, é fundamental que ele tire o sotaque, porque sua função será de espionagem no brasileiro, porque para mim o bom inglês é aquele que faz você se comunicar, que faz você ler, escrever e entender o que é dito. Seu sotaque, como dizia minha avó alemã, é sinal de que eu falo uma língua mais do que você. O sotaque é, em geral, um charme extra. Então, todas essas questões são questões de expor a alguém a possibilidade do fracasso, não incentivar nas crianças, alunos, falsas expectativas de excelência, não dizer a qualquer bobagem que é genial e a qualquer rabisco que aquilo supera toda a tradição da arte ocidental, sem entrar no discurso oposto que está contido no livro O Grito de Guerra da Mãe Tigre, no qual uma mãe de origem de Taiwan, nos Estados Unidos, educa os filhos em um sistema no qual a criança entrega um cartão de Dia das Mães, e como só ia acontecer, um cartão medonho, com rabiscos medonhos, para ser colocado no refrigerador, e ela diz, não, isso aqui tem pouco trabalho, refaça que eu mereço mais do que esse cartão. Então, não chegar nesse ponto do estabelecimento de um limite de tal ordem em que a criança se interessa por tocar piano e ela imagina já uma carreira com recitais no Carnegie Hall. Ou seja, que você possa trabalhar com a hipótese do prazer e não apenas com a hipótese da excelência. Então, essas são questões para serem estimuladas em alunos e redescoberta de que padrão de excelência pode existir se for acompanhado de um projeto de felicidade, tema um pouco fora de moda, mas que corresponde não mais pelo desejo do outro, mas pelo meu desejo. Eu já dei aula há muitos anos preparando alunos para o vestibular e um dos meus alunos estava se preparando para a medicina desde a então 5ª série. Na 5ª série foi decidido que, por ter pai e avô médico, o caminho dele deveria repetir a idade moderna e medieval. A profissão do pai determina a profissão do filho. O grande drama, já indicado por todos os analistas, Marcuse, que foi o Sartre, é esse medo à liberdade. Eu agora posso escolher marido e mulher. Eu agora posso escolher a profissão. Então vou criar uma outra expectativa. Bem, esse menino preparado desde a infância para ser médico, de fato entrou na medicina, porque ele tinha professores particulares assim que ele saía da escola para prepará-lo. Ele entrou com grande destaque em várias faculdades de medicina. E como era óbvio supor, e eu o acompanhei, ele desistiu do curso na metade. Ele é artista plástico hoje. Não? E eu fico feliz que tenha dado tempo para que ele não cumpra aquilo que Thoreau falou no final dos anos de cabana dele em Walden, que ele foi para a cabana isolado na terra que era de Emerson, para que ao final da vida ele não descobrisse que a vida tinha sido inútil. Ele queria o tutano da vida e não a roupa da vida. Então ele diz isso em 1854, que ele não queria completar a vida se não houvesse a chance de ele saber se ela valeu a pena pelos critérios dele. Por isso ele se isolou vários anos em uma cabana, sendo pioneiro da sustentabilidade ecológica. Ou seja, todas essas propostas são ideias de que nós precisamos agora, nas brumas desta floresta de desejos, identificar o que é um desejo recalcado dos pais, ou dos professores, ou das escolas, ou da universidade, que querem realizar em mim aquela dor que trouxeram no passado. Isso é um desastre. E aí, seguindo Marcelo Mastroianni, desejar que os filhos sejam comuns é o maior desejo de felicidade para os filhos, que eles sejam absolutamente comuns e que não precisem acrescentar potássio a tudo. De que realmente existe um excesso de demanda e essa demanda cria padrões inalcançáveis e de vez em quando se mostra alguém, como se eu dissesse a um jogador da várzea:
jogue futebol no campinho da Zona Leste, porque Neymar é milionário. Logo, todos que jogarem futebol necessariamente serão milionários. Nem todos. Felizmente, nem todos. O que mais me espanta, vindo ao encontro do que foi dito, é que essa sociedade que, por um aspecto, parece narcísica, por outro aspecto, parece ter uma fraqueza narcísica profunda, porque precisa do like alheio. Como disse o filósofo que eu citei inicialmente, eu transformei a face em face. E ao transformar a face em face, eu transformei em uma máscara. A máscara é prévia ao sentimento do ator, é por onde flui o som da tragédia e da comédia, por isso é personare, em latim, personagem. Então eu coloco a comédia, eu sou cômico. Eu coloco a tragédia, eu sou trágico. Então, distinguir o que é máscara e o que é de fato é muito interessante. Mais inquietante é uma sociedade baseada um pouco nos estudos Foucaultianos, que a gente chamaria de rizômica, em que eu vou tirando as cascas da cebola. Não, isso é o que minha mãe queria de mim. Isso é o que meu marido e minha esposa queriam de mim. Isso é o que meus filhos esperam de mim. Eu vou tirando as cascas da cebola, até descobrir que, como toda cebola, não tem nenhuma essência. Só tem o vazio absoluto. Ou seja, que eu não tenho mais uma essência a pensar. É uma fraqueza ou é uma força do narciso que ninguém mais tolere a contradição. Eu não consigo sentar ao lado de alguém que me diga: eu sou diferente de você politicamente. E continuo sendo um ser humano autônomo. E continuo tendo direito a essa diferença. E aí é uma questão que eu não tenho conceituação psicanalítica para alcançar. Por que ficou tão difícil conviver com a diferença? Por que alguém é capaz de dizer que o vizinho gay vai destruir a família? Quem é o homem hétero que, estando com a sua esposa, pensa: meu vizinho é gay, eu vou ter que separar de você, amor, porque meu vizinho é gay? Que a orientação sexual do outro tornou-se um obstáculo à vivência também. De onde surgiu essa patologia? De onde brotaram esses gremlins que acham que a orientação alheia, se não infringe a ética, já que nem tudo é justificável ou relativo, se não infringe a ética, que isso seja um desafio ao seu ser? De onde surgiu a ideia de que eu precise bater em alguém que é do time rival? De onde surgiu essa ideia? Da fraqueza da minha própria orientação, das dúvidas que eu tenho? Mas essa é uma questão fascinante. E, de fato, acho que apenas as redes sociais, que não criaram quase nada, compartilho da ideia do Zygmunt Bauman, não são criadoras, mas são potencializadoras de coisas que antes eram vividas muito individualmente, e antes as pessoas só comentavam em ambientes íntimos. Agora eu acho que todas as opiniões são válidas. E, de fato, todas as opiniões são válidas, mas nem todas são argumentos. E entre a doxa, a opinião em grego, que pode ser certo ou errado, orto ou heterodoxa, e o argumento baseado em uma verificação mais objetiva e epistemologicamente mais distante do objeto, vai a diferença entre o fato de que eu entro em sala e, depois de 37 anos de magistério, mais de 30 dedicado à mesma área de pesquisa, diga a um aluno: essa é a opinião corrente sobre esse tema, ele, aos 17 anos, me diz: não concordo. Mas não concordo porque ele contrapõe uma outra pesquisa. Não concordo porque eu li autores que o senhor não enfatizou. Eu não concordo porque acho que o tema é unicamente uma questão de doxa. E aí vem, por fim, para encerrar, o fato de que todos os adultos reclamam do mimo da geração atual. E todos os pais que eu convivo mimam os seus filhos. Todas as pessoas para quem eu dou palestras ou aula reclamam do excesso de celulares, excesso de separação entre presença e consciência, entre espaço e percepção, como Giddens fala que é próprio da modernidade, e todos estão ao celular. Todos dizem que as pessoas não têm mais foco, e todos, em todos os ambientes, estão filmando, fotografando incessantemente, mandando para algum espaço e supondo que as outras pessoas têm algum interesse naquilo que eu estou vendo e fazendo, né? Ou desconfiando que eu não tenha interesse algum. E, a parte de tudo isso, me preocupa muito o fenômeno forte em São Paulo, e descobri agora forte no Rio, de epidemia de suicídio de jovens. Isso me preocupa
Muitíssimo. E penso se a ansiedade não está tendo a sua versão mais trágica em pessoas que não conseguem se adequar a um padrão cada vez mais desafiador. Mas eu não tenho resposta para essa epidemia de suicídio. Apenas lamento, e ela é muito maior do que a gente possa supor, porque ela é pouco divulgada.